boa noite a todos que estão aqui presentes, ao pessoal de casa. O Luiz já passou um pouquinho do spoiler, né, do que eu vou falar, mas eu tentei suavizar ao máximo que a gente pôde sobre o tema, para que a gente pudesse conhecer sobre o assunto, entender um pouco do assunto, e quem tiver interesse depois de procurar as obras básicas, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e as outras obras também de André Luiz, que também falam tão bem do assunto, vá procurar, vá ler, procure alguém do centro para trocar dúvidas, trocar opiniões. E a coisa mais importante de tudo, o assunto que vamos comentar aqui não é para que saiamos daqui com culpa de nada, né? Ninguém tem culpa, ninguém tem nada. Muitas das vezes fazemos várias coisas na nossa vida sem conhecimento de causa. Então, o tema é aborto e eutanásia, mas, na verdade, a gente vai falar em defesa da vida. Esse é o nosso tema, né? A valorização da vida, em defesa da vida, porque é nisso que a gente acredita, tá? E ali ficou um pouquinho apertado, mas eu vou estar lendo aqui na tela para facilitar para vocês. No Livro dos Espíritos, na questão 880, fala assim: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E aí os espíritos respondem: o de viver. Porque isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, isso é uma coisa importante. Ninguém de nós tem o direito de atentar contra a vida do outro, né? E, por conta disso, né, o contra saiu bem assim, visível, né? É porque a gente vai começar a conversar a respeito, né? Então, está lá escrito: respeitemos a vida, aborto não. Várias crianças de várias naturezas, de várias cores, né? O nosso país é tão colorido, tão bonito, né? Nessa riqueza. E nós vamos começar a falar da questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala sobre qual é o objetivo da encarnação. Qual é o objetivo de estarmos aqui hoje, né? Chegarmos aqui nessa terra de provas e expiações. E aí fala lá, o objetivo, né, da encarnação dos espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, estamos aqui numa escola, né? A intenção é que a gente melhore. Se a gente não vai chegar à perfeição completa, mas pelo menos alguma coisa a gente tem que dar um passinho do degrau um pouquinho mais adiante, né? Para uns é expiação, então veio aqui para resolver sua condição que está lá pendente. Para outros é missão. Missão como? Chico Xavier era uma missão, Madre Teresa é uma missão, e tantos outros, né, Divaldo, tantos outros, Mahatma Gandhi, que tiveram essa missão de vir nessa terra para poder passar coisas boas, transmitir, fazer a caridade. E aí a gente olha, parece que eles estão tão distantes de nós, mas fazer caridade ao outro e cuidar do outro, eu não preciso fazer na magnitude talvez que eles tenham feito. Mas se eu consigo fazer um pouquinho, né, dessa parte, olhar para o meu irmão ao lado, olhar para alguém que passa fome na rua, e nós estamos num período tão triste do nosso país, né, onde as pessoas estão passando fome, sem emprego, sem um monte de condições por conta da pandemia. Então, se a gente consegue ajudar e minimizar um pouquinho dessa condição,
desse sofrimento, a gente consegue, pelo menos, ganhar uma estrelinha, talvez, no nosso dever de casa. Então, continua lá. Mas para que alcançarem essa perfeição, vai ter que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Não tem jeito. A gente, para poder passar de ano na escola, a gente precisa passar pelas condições de matéria, né? Passar pelas provas, né? A mesma coisa é na vida que a gente está aqui. E aí, a intenção dessas imagens que vocês vão ver a partir de agora, não é para falar como o aborto acontece, não é para falar como acontece toda essa condição, porque a gente sabe, essas imagens aqui, a gente já está careca de saber, né? Em tudo que é lugar passa isso. Fantástico, é danado para colocar lá nas suas reportagens sobre o nascimento, sobre reprodução, a imagem dos espermatozoides correndo atrás do óvulo, quem chega primeiro, quem vai chegar, não sei o quê. E sobre o desenvolvimento dessa condição toda, não foi para isso. Foi para que a gente apenas entenda que tudo isso acontece porque existe essa condição que está aqui. Tá? Que a gente vai falar um pouquinho de cada situação, e o que eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo, que para que a gente aconteça, espera aí, rapidinho, essa parte toda que está aqui, existe toda uma programação lá em cima, no plano espiritual, para que cheguemos a esse ponto que está aqui. Então, gente, dá um trabalho danado para a espiritualidade, para fazer com que a gente consiga se ajustar, se organizar com o outro, para que a gente possa ter um espírito, né, que a gente possa estar, vamos dizer assim, vindo, né, para parir esse espírito que vai nascer e ele possa cumprir a missão dele, né? Nessas imagens aqui, né, eu sei que fica um pouquinho ruim para quem está em casa, mas é importante que a gente saiba, e a gente, na Associação Médico Espírita, a gente tem uma vez por mês a discussão sobre o livro Missionários da Luz, né? Essas imagens são figuras ilustrativas que tem na internet sobre o livro Missionários da Luz. O livro Missionários da Luz é também traduzido por Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, que ele conta como que acontece lá em cima, no planejamento. Isso aqui faz parte do capítulo, se eu não me engano, 12 ou 13, que fala da reencarnação de Sigismundo. Né? Então, quem tiver interesse de olhar, vai ver lá nos 2 capítulos, porque um capítulo é continuação do outro, e fala exatamente disso, desse trabalho danado, que é fazer com que lá no plano espiritual, e aí vamos dar o nosso exemplo aqui, né? Eu e Luiz temos nos conhecido lá em cima no plano espiritual, temos nos acordado de que agora, neste plano aqui na Terra, né, a gente ia se conhecer em algum momento, em alguma situação, e íamos aceitar, né, ser pais do nosso filho, chamado Rodrigo, e ia ficar tudo certo, né? Mas para que isso tudo acontecesse, né, existe esse planejamento todo que estão aqui. Então, lá nessa figurinha que está aqui do lado, vai mostrar que André Luiz, junto com os mentores, né, que ajudam ele lá nesse trabalho, que na verdade André Luiz está de acompanhante do trabalho, né, tentando aprender um pouquinho mais do que acontece, né, eles estão vendo o ambiente familiar, acompanhando como a coisa está acontecendo, como é que eles podem contribuir para que aquele ambiente familiar fique favorável, para que aconteça, né, do enlaçamento entre o marido e a mulher, e aí com isso, né, haja toda fugiu o termo.
fecundação. Obrigada, Constança. Então, lá eles estão avaliando tudo isso, estão olhando aqui o mapa cromossômico, para poder ver se está tudo certinho. Será que lá no plano espiritual, né, a gente não sabe o que tem para trás, né, nas nossas reencarnações passadas, pretéritas, né? O que aconteceu? Então, a gente também não sabe o que foi combinado lá em cima, né? Como é que o Rodrigo deveria vir? Deveria vir de cabelo castanho, deveria vir branquinho, alvo demais, moreninho, mais com feições, né, de olhinho puxadinho, mais alto, mais baixo, né, com alguma alteração de algum problema de saúde, não sei. A gente não tem essa noção, né? E graças a Deus que a gente não tem essas lembranças, porque senão seria muito ruim ter que estar convivendo com o outro, lembrando dessas coisas todas. Então, mostra essa condição, mostra que existe um instituto de planejamento das reencarnações. Não é porque eu fui lá e encontrei ele lá no plano espiritual, que o Pedro e a Mônica se reencontraram lá e planejaram tudo porque eles queriam, né? Existe toda uma condição de reencontro, de ver se o Pedro e a Mônica estavam preparados para vir nesse momento, juntos, né? Se isso ia ser depois, se eles iam se conhecer logo. A gente não tem essa ideia, mas lá em cima a coisa funciona de forma frenética, porque ninguém vai chegar no plano espiritual achando que vai ficar paradinho, quietinho, né? Todo mundo vai ter trabalho, e para vocês verem que o trabalho é grande. Nessa outra imagem, fala do pavilhão dos desenhos. Quando ele fala do pavilhão dos desenhos, olha a montoeira de espíritos que estão lá trabalhando e desenhando. Como é que vai ser a forma desse espírito que vai chegar, né? Como é que vai ser a forma lá do corpo, como é que vai ser a forma, sei lá, que vai ter os órgãos, pulmão, coração, ele vai ter problema quando? Então, assim, a ideia é mostrar para vocês que a gente dá um trabalho danado para a espiritualidade, para a gente simplesmente chegar aqui e, às vezes, calhar de fazer, né, determinados atos ou cometer determinados atos, logicamente, sem saber, mas explicar que é muito complicado. Aqui é a continuação daquela situação, né, do livro dos Missionários da Luz, que fala, né, da ação dos espíritos construtores, que iniciam o processo, né, todo de magnetização do corpo desse espírito que vai reencarnar, né? Para poder ele diminuir e reduzir a sua forma perispiritual, quer dizer, a forma que dá o molde ao nosso corpo, né? E que ele vá perdendo gradativamente a lucidez até ele se tornar isso aqui, né? Algo muito pequenininho, que vai ter a ver lá naquela multiplicação, né? Quando o espermatozoide encontrou o óvulo, ele não encontrou por acaso, era aquele espermatozoide para aquele óvulo, tá? Estava tudo planejado, não teve corrida nenhuma. O pessoal enganou lá que tem corrida, mas é aquele espermatozoide para aquele óvulo. E na medida que há o encontro desses, né, tanto do espermatozoide quanto o óvulo, e começam a se multiplicar as células, já tem vida. O que eu quis mostrar com vocês com isso tudo é que já há vida. A vida está lá, né? Então, nós como espíritas somos a favor do aborto? Não, não somos, né? Porque tem vida. Já estamos falando de vida. Vida essa que não depende do corpo da mãe, né? A gente vê as pessoas falarem, o corpo é meu, faço o que eu quero. Não, o corpo é dela sim, mas ela está dando emprestado.
o corpo dela para que esse espírito venha, né? Ele reencarne e cumpra o que ele teve lá no planejamento, tudo o que ele prometeu que vinha para cumprir, né? A gente entende que existem algumas situações que são muito complicadas, né? Como estupro, como várias outras condições que fazem com que, às vezes, aquela mulher não aceite aquela condição que ela está. E ninguém está jogando assim, só culpa, jogando pedra nessa condição, porque ela não tem culpa do que aconteceu, né? Ninguém tem culpa de nada. Só que assim, o que a gente pensa, né, é que ela tem todo o direito de não querer ficar com aquela criança, né, com aquela criança que está dentro dela, que não está chegando lá, fruto de uma condição que não foi o que ela planejou, né? Mas que ao invés dela abortar, que ela deixe com que esse espírito nasça, né? E doe a criança, doe para alguém, doe para os órgãos, né, que aceitam doação de crianças. Tem tanta família precisando de querendo ter filhos, né, e não conseguem, né, por algum motivo lá no planejamento não veio, né, não estava naquela condição. Então doe para alguém que vai cuidar, doe para alguém que vai amar essa criança, esse espírito, ou essas crianças, porque às vezes são gêmeos, não sei, mas faça isso, mas deixe com que esse espírito complete o que ele veio para fazer, né? A gente precisa entender que às vezes o filho não é só nosso, vem na nossa barriga, né? Mas a gente tem tantos casos, como o nosso próprio presidente da casa, que tem 24 filhos, né? Todos adotados, né? Existem famílias que podem ser de tudo que é jeito, famílias homoafetivas, famílias hétero, famílias só de mãe, só de pai, só de avós que cuidam de crianças, né? Ou então, às vezes, não tem parentesco nenhum. Ela pegou a criança porque quis e quis dar o amor que ela tem dentro dela e passar uma boa educação moral, que é essa a condição que nos cabe enquanto pais, né? Uma certa feita, uma pessoa procurou Chico, né? Já há bastante tempo, isso tem alguns relatos sobre isso, se sentindo culpada pela condição de ter abortado, né, de ter ouvido em algum lugar alguém que falou, você é culpada, você é isso, você é aquilo, porque ainda encontramos pessoas que olham para as pessoas com esse olhar. E dentro do movimento espírita, como dentro de qualquer outra religião, né? E ela muito desesperada, porque assim, dentro do movimento, dentro da condição, e escutando essa situação de culpa, né? Como é que se diz? Escutou do Chico a seguinte frase, minha filha, não precisa se sentir culpada nessa condição, né? A gente precisa sim, né, entender que na próxima vez, né, que acontecer isso com você, ou que acontecer nessa situação, doe para alguma família que queira, né? Faça, né, o bem para essa criança com outra pessoa. Temos casos, né, de abortos que são, às vezes, permitidos por lei, que tem relação à anencefalia, né, que são casos raros, mas a criança, o bebê é desenvolvido sem a calota craniana e, por conta do líquido amniótico bater nessa região, né, ficar ali inundando, de repente pode acontecer do cérebro ficar danificado, ou vir sem uma parte, ou estar completo, mas ao longo do desenvolvimento, infelizmente,
esse bebê ficar anencéfalo, sem o cérebro. E existem, né, vertentes que dizem que ela tem condições de fazer o aborto, né? Mas temos casos conhecidos, né, de pessoas que não quiseram. Não, é meu filho, vou dar oportunidade para que ele possa nascer até onde ele quiser, tiver condições de levar essa gravidez, né? E assim, mesmo não sabendo que a criança não vingaria, que a criança teria só alguns momentinhos, né, de vida, né? Mas ela permitiu, é uma pessoa conhecida minha, né, e eu pude acompanhar o pré-natal dela durante o período, e ela permitiu que essa criança viesse ao mundo no período que teria que vir, e tivesse os segundos, os minutos que puderam fazer com que ela cumprisse aquilo que ela veio para cumprir. A gente precisa entender que, às vezes, a condição é só essa. Nascer, cumpriu, acabou, de repente, o que ele veio para expiar, e, de repente, numa próxima, essa gravidez, essa condição vai ser melhor, né? E isso tudo se enquadra nos abortos, às vezes, espontâneos, em todas as outras condições. Então, não nos culpemos, né? A ideia é que a gente permita, mesmo que eu não consiga ainda olhar para esta criança que está ali, mas permita que outros possam dar o carinho e que ela possa completar aquilo que ela tem ainda para cumprir. Sobre a eutanásia, esse livrinho é um livrinho da FEB, é um livrinho pequenininho, né? Costuma ter aqui na livraria, que vem junto com as revistas, né? Que a gente recebe. E eu peguei ele como modelinho, vocês estão vendo lá, respeitemos a vida, eutanásia não. E aí ele fala de novo, né? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Né? E eu, quando eu fiz isso, né, essa palestra, eu lembrava muito dos meus ensinamentos durante o período de faculdade, né, durante o período que eu me formei e comecei a trabalhar, muito nova. Entrei com 19 anos, saí com 24. Então, assim, muito nova da condição, né, quanto médica nessa vida, nessa encarnação. E aí a gente olha assim, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança e sem cura? E aí eu me lembrei de uma condição que, às vezes, né, já trabalhei em UTI, já trabalhei em outras situações, e às vezes o paciente entra desesperançado, né? Aquela condição que a gente sabe que está grave, que ele está entrando dentro da UTI, numa condição muito grave, muito ruim, sei lá se ele vai conseguir sair, né? A família no desespero, a família na condição toda, a equipe também fica, porque dizer que a equipe também não vai junto nessas emoções todas, seria mentira, né? Mas já vi pacientes entrarem nessa condição e conseguirem sair bem e continuarem tocando a vida deles, como já vi gente entrar bem e só ir ficar lá um pouquinho, vamos dormir só essa noite porque está tudo certo, é precaução. E, de repente, desencarnar lá, né, na UTI. Então, nós não temos o direito de tirar a esperança de ninguém, né? E aí, quando eu falo isso, eu vou lembrar para vocês, né, dessas palavras que estão aqui, e eu quis botar um girassol, porque eu não sei se vocês conhecem a história do girassol, mas o girassol, quando ele está perto, né, dele morrer enquanto planta, ele solta todas as suas sementes ao redor, para que elas possam continuar.
Então, eu quis usá-lo para mostrar para a gente que tudo continua, tudo segue adiante. Então, está lá. O homem está agonizando, presa de cruéis sofrimentos, sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí os espíritos, vão lá. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar? Quantas vezes a gente já viu isso? A fim de fazê-lo voltar a si e alimentar as ideias diversas da que tinha? Se alguém já conversou com alguém que teve experiência de quase morte, ou já viu alguma entrevista, ou leu reportagens a respeito, vai ver que quando chega lá nessa condição, ele volta diferente. Ainda que haja chegado ao último extremo, um moribundo ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. Eu costumo brincar que entrar na UTI não é diagnóstico e nem atestado de morte, tá? Então, isso é uma coisa que é importante. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Perguntas a serem respondidas. Diz lá: sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Eu vou ler daqui porque ali está meio cortadinho. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o seu último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. E aí a gente dá um breakzinho, para a gente não se alongar muito, mas a eutanásia é eu abreviar a condição daquele doente, é eu fazer algo para que, ele não tenha possibilidade nenhuma. Tá? Quando a gente fala que também é contra essa condição, tá? E sem pré-julgamentos, tá? Nessa situação, é porque nessa condição em que ele se encontra, às vezes, da última condição, do último suspiro, desses últimos instantes, ele tem um insight de alguma coisa que, de repente, está faltando para que ele possa se reajustar e sair deste plano de uma forma melhor, E aí eu vou lembrar para vocês que existem, em alguns locais, o INCA trabalha muito com isso, mas não é só lá, mas eu vou dar o exemplo do INCA porque eu conheço, do INCA 4, porque conhecemos uma enfermeira que trabalha com cuidados paliativos. E lá eles primam pelaquele doente que todo mundo diz que está fora de possibilidades terapêuticas, e que é internado lá, que ele possa receber a condição de auxílio a que ele tem direito, para que ele possa minimizar o sofrimento dele, porque ninguém quer ver o outro passar por uma situação complicada, mas dar oportunidade para que ele possa, ter essa condição de se reajustar nesse final. Então, às vezes, se reajustar com alguém da família que ele está com problema, Então, se ele quer, eles chamam. A pessoa vai lá conversar, Se ele faz parte de alguma religião, independente de qual for, eles permitem que
o líder daquela igreja ou daquela religião de Umbanda, Candomblé, vá até ele, para que ele possa falar, né? Permitem que eles possam, né, se manifestar na condição que está e ter a sua condição amenizada. Isso é humanidade. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Humanidade, dar oportunidade ao outro, né? E eu acho que esse trabalho é tão bonito, tão legal, né? Na minha vida, enquanto médica até então, né, já fiz isso em algumas vezes, né, de ter que, às vezes, teimar com o outro colega que queria fazer procedimento porque vamos ser invasivos, e eu falar para ele, não, calma, ela quer falar, deixa ela verbalizar o que ela quer. E aí ela chegou para mim e falou assim, com muita dificuldade, eu só queria falar com a madrinha da minha filha que está lá fora. Eu briguei com meu colega de trabalho e deixei a madrinha entrar. E a única coisa que deu tempo dela responder foi o seguinte, responder não, falar com essa parenta. Cuida da minha filha. E aí ela já não conseguiu mais falar, retirei a parente e falei para o meu amigo, faz o que você quiser. Você não quer fazer procedimento? Tudo bem. Vai, tenta, vamos lá. Sou a favor de tentar. Mas deixa a pessoa verbalizar. Ela queria falar isso. Imagina que se ela desencarna naquele momento com essa angústia. E depois conversando com essa familiar, ela só tinha ela e a filha. Então as duas só se tinham, né? E a madrinha era a pessoa que ia poder tomar conta dessa menina. Imagina ela desencarnar nessa condição. Então, a gente precisa pensar nisso, né? E aí fala lá. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida, à pessoa que está lá nessa situação, pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões de uma agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento? O espírita, porém, que já sabe o que passa no além-túmulo, olha bem, nós espíritas que sabemos o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de o último pensamento. Isso foi dito por São Luís, em Paris, em 1860. Tá? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 5, nos itens 27 e 28, na edição 4, que foi reimprimida, da FEB Editora 2012. Tá? Então, olha, em 1860 já se falava nisso. Porque a gente não consegue ainda colocar em prática. E aí, para a gente poder terminar, né, e não se alongar dentro do assunto, reiterando que ninguém está jogando pedra em cima de nada que aconteça, mas reiterando que a vida tem valor sim, e que precisamos, né, continuar trabalhando dentro da humanidade, dentro dessa condição para com o outro, eu resolvi trazer essas palavras que a gente pudesse terminar a nossa palestra de hoje. Então, o Chico Xavier está lá. Há pessoas que dizem que isso não é dele. Mas independente se essa frase foi dele, se não foi dele, se isso está em qualquer outro lugar, ficou imortalizado como sendo dele, e são belíssimas. Que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Fiquem com Deus.